Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos fazer aqui agora a resolução da página 48 das atividades que eu postei para vocês, tá bom? Então, espero que todos tenham feito e vamos agora discutir aqui as respostas, ok? Vamos lá. Então tá aqui o primeiro exercício. Nós temos ali, diz assim: identifique as afirmações incorretas, corrigindo-as, né? Eu corrija-as no seu caderno. Então vamos lá. O que tiver certo a gente copia, tá? Do mesmo jeito que a gente fazia na sala de aula. Se tiver certinho a gente só copia, se tiver errado a gente conserta. Vamos dar uma olhadinha? Então, letra A. A formação da Terra pode ter ocorrido a partir do material proveniente dos restos de uma estrela. Nós vimos isso no vídeo sobre o capítulo e sim, está correto. Uma das teorias diz que a formação da Terra pode ter ocorrido a partir do material proveniente dos restos de uma estrela grande e antiga de uma geração anterior. Está correto a letra A. Letra B. A Terra era muito quente no início, mas após alguns milhares de anos já tinha esfriado completamente. Essa daqui, pessoal, ela tem um erro que é aqui, ó. Já tinha esfriado completamente. A Terra não esfriou completamente até hoje. O que esfriou foi só a crosta, só a parte de fora. O núcleo da Terra ainda é muito quente, né? Ainda chega a 6.000 graus o núcleo da Terra. Então essa daqui é falsa. A gente pode consertar ela assim. A Terra era muito quente no início, mas após alguns milhares de anos, a sua crosta esfriou. Certo? Aí fica correto, porque o núcleo ainda não esfriou, o núcleo é bem quente ainda. Beleza? Então a letra A aqui é verdadeira, letra B é falsa. Letra C. O fato de as camadas internas da Terra serem ainda muito quentes é um indício de que o planeta já teve altas temperaturas em sua superfície. Certo? Está correto. O núcleo é quente, né? Porque ainda é o resquício do calor do passado. No passado era muito mais quente ainda e todo o planeta era quente. Então, olha só, o fato de as camadas internas da Terra serem ainda muito quentes, correto? É um indício de que o planeta já teve altas temperaturas em sua superfície. Correto. Então, essa aqui, verdadeira. Opa, vou colocar assim. Verdadeira. Depois a letra D. Os oceanos começaram a ser formados a partir das primeiras chuvas que aconteceram por conta dos gases e o vapor de água vindos de fora da Terra. Não, aqui tem um erro. O vapor de água ele é proveniente do solo, e do núcleo e do centro da Terra, das camadas mais profundas da Terra. Esse vapor saiu, formou as nuvens e aí choveu. Tá? Então, como é que ficaria? A gente poderia consertar isso aqui. Essa parte aqui, ó, vindos de fora da Terra, a gente vai colocar vindos do solo, né? Das rochas e do solo. Ok? Aí fica correto. Então essa aqui é falsa. E a letra E, a Terra provavelmente se formou antes do Sol e dos outros planetas do Sistema Solar? Não, a Terra se formou ao mesmo tempo. Enquanto se formava o Sol e os outros planetas estavam formando a Terra também. Então isso aqui poderia ficar. A Terra provavelmente se formou junto com o Sol e com os outros planetas do Sistema Solar. Essa daqui também é falsa. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, questão 2 está aqui, ó. Já deixei aqui a 2, 3, 4 e 5. Vamos responder a 2. A 2 diz assim: quais são as principais teorias para explicar a origem da água na Terra? Bom, aí a gente procurando lá no livro, né? Vocês devem ter feito, e vocês encontraram lá na página 45. Tá aqui a página 45. Deixa eu só subir aqui, ó. Página 45 está dizendo aqui, ó. Temos uma imagem do planeta primitivo. E aqui embaixo está dizendo assim, ó. Há diversas hipóteses para explicar a origem da água existente na Terra. Alguns cientistas acreditam que ela se formou no interior do planeta e foi expelida durante erupções vulcânicas para a superfície. Então, a água no solo, nas rochas, né, no interior, ela foi sendo expelida para fora durante erupções vulcânicas. E aí ela foi se condensando, ou seja, foi virando gotículas de água,
propiciando condições para a formação das chuvas. Então, formou um monte de nuvem e aí sim as chuvas. Outra teoria diz que a água acumulada na superfície do planeta foi trazida por cometas e asteroides de gelo. Então, outra teoria diz que cometas caíram no planeta Terra e esses cometas são montanhas de rocha e gelo, que é água, e isso contribuiu para a formação de toda, quase toda, né, uma grande parte da água do planeta Terra, dos oceanos, rios e lagos, a maior parte teria vindo do espaço de cometas e asteroides. Beleza? Ok, então é só copiar essa parte aqui, seria a resposta da número 2. Vamos para a próxima. Agora, a número 3 diz assim: como a formação do sistema solar teve início, ou seja, como começou, né, a formação do sistema solar? Aí, indo lá no livro, nós temos aqui, ó, na primeira página, que é a página 44, nós temos aqui um sistema estelar em formação, que poderia ser o nosso no passado, né? Dá para ver o Sol ali no centro e rochas aqui sendo formadas, ó, que daí já seriam os planetas primitivos, certo? Então, se você olhar o primeiro parágrafo aqui em cima, ele já é a resposta do exercício 3. Vamos dar uma lidinha ali, ó. A Terra provavelmente se formou no mesmo período que o Sol e os outros planetas do Sistema Solar. Então, todos eles se formaram ao mesmo tempo. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A teoria mais aceita atualmente é a de que uma estrela muito maior que o Sol existia na região onde se encontra o Sistema Solar. Então, antes do Sistema Solar existir, existia uma estrela muito grande, uma estrela super gigante. Essa estrela teria explodido, espalhando o seu material pelo espaço, e após algum tempo, esse algum tempo é milhões e milhões de anos depois, parte desse material teria começado a se agrupar novamente. Começou a se agrupar, aconteceu a explosão. Aí um pedaço desse material começou a se juntar pelas forças gravitacionais e começou a formar esse disco aqui que está aqui embaixo. E aí começa a surgir o sistema solar. Beleza? Claro que para o sistema ficar pronto, o sistema solar ficar pronto, levou bilhões de anos, né? Bilhões de anos para ele ficar como ele está, como é hoje. Ok? Então a resposta da número 3, esse primeiro parágrafo aqui. Ok? Beleza, vamos para o próximo. Aí a número 4 diz assim: de acordo com a teoria mais aceita, como ocorreu a formação dos planetas e de outros corpos celestes do sistema solar? Ó, essa pergunta ela é muito parecida com a 3, né? Que é como a formação do sistema solar teve início. Né? Então, vamos dar uma olhadinha lá na página de novo. A página diz assim, ó, tá aqui na página 44, que é a primeira, diz assim, ó, a gente pode colocar assim, né? O sistema solar ele foi formado a partir de uma estrela maior que teria explodido e o seu material teria começado a se agrupar novamente. E aí a gente pode completar. A maior parte desse material originou o Sol, né? 99% desse material originou o Sol. O restante formou todos os outros astros do sistema solar. Planetas, satélites naturais, que são as luas, asteroides, cometas e outros corpos do sistema solar. Beleza? Então a resposta é bem parecida com a da número 3, e é esse trecho aqui, ó, daqui para baixo, a teoria mais aceita atualmente, até aqui no final, o sistema solar. Tá? Pode resumir esse trechinho e colocar aí como número 4. Próxima. Questão 5. Explique por que algumas estrelas do hemisfério norte não são vistas por um observador no hemisfério sul e vice-versa. Bom, eu disse lá no vídeo, né, que tem algumas constelações que nós aqui no hemisfério sul a gente observa, por exemplo, Cruzeiro do Sul, ele é visível aqui. Quem mora no hemisfério norte não vê o Cruzeiro do Sul. Agora, eles lá no hemisfério norte, eles enxergam algumas constelações que a gente não vê. Por exemplo, a Ursa Maior, o Dragão, né? A Ursa Menor também, e outras constelações que a gente não consegue enxergar daqui. Aí ele pergunta, explique por que acontece isso, né? Então vamos lá. Lá na página 47, no primeiro parágrafo está dizendo assim:
Observar as estrelas também nos fornece evidências da esfericidade da Terra. Algumas constelações visíveis em um hemisfério não são visíveis no outro, pois a própria Terra bloqueia o campo de visão do observador. Ok? Então, essa primeira parte aqui, essas 3 primeiras linhas aqui, pode ser a resposta para número 5. Tá? Devido à esfericidade da Terra, algumas constelações visíveis em um hemisfério não são visíveis no outro, pois a própria Terra bloqueia o campo de visão do observador. Só esse começo aqui que você pode trocar, ó, por devido à esfericidade da Terra, e aí continua copiando igual até aqui em observador. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, questão 6. Utilizando instrumentos simples, Eratóstenes realizou um experimento que forneceu dados que permitiram afirmar que a Terra não é plana. Descreva o experimento de Eratóstenes e explique como a mudança na sombra de uma haste ou poste pode ajudar a compreender o formato da Terra. Vamos lá. No livro, na página 47, aqui, se você não tem o livro, eu coloquei o escaneado livro para você nas atividades. É só dar uma procurada ali, a atividade anterior é essa aqui que você está assistindo, tá? Tá lá em PDF para você acompanhar. Então, na página 47, a gente tem aqui o experimento de Eratóstenes, olha só. Está dizendo aqui em cima, ó, experimento de Eratóstenes. Ele começa explicando quem era Eratóstenes e tal, e aí ele começa aqui, ó, a explicar a partir daqui, ó. Eratóstenes sabia que em certa cidade egípcia, ao meio-dia de 21 de junho, o sol estava exatamente em cima da cabeça do observador. Sabia-se disso porque nela havia um poço, então a luz entrava no fundo apenas uma vez por ano, exatamente nessa data. Nesse instante, os raios solares iluminavam apenas a água no fundo, não os lados do poço, como acontecia nos outros dias, indicando que o sol estava diretamente em cima da cabeça das pessoas ou em cima do poço. Aí diz aqui embaixo: o mesmo não acontecia em Alexandria, onde Eratóstenes morava. Nessa mesma data e nesse mesmo horário, ao meio-dia, uma vareta fincada no chão mostrava uma pequena sombra. Não acontecia igual lá em Ciene, né, que era a cidade egípcia. Em Alexandria não acontecia isso. Se a Terra fosse plana, como se acreditava, você ia ter a mesma visão das duas cidades. A luz vindo no fundo do poço e uma vareta fincada não teria sombra, não é? Olha o que diz ali, ó. Se a Terra fosse plana, como se acreditava na época, essa diferença entre as duas cidades não deveria existir. Eratóstenes, então, deduziu que a Terra era esférica. O fato de num lugar você tinha a luz entrando no fundo do poço e na outra você tinha sombra, é porque isso só pode ser explicado com uma Terra esférica. Você pode voltar na atividade anterior, eu deixei um vídeo lá para você assistir do Carl Sagan, que é um cientista. Ele mostra com uma placa, ele dobra a placa e mostra as sombras diferentes nas duas cidades. Depois está dizendo aqui, ó, sabendo a distância entre as duas cidades e usando conhecimentos disponíveis na época, Eratóstenes calculou a medida da circunferência da Terra, mesmo não dispondo de equipamentos sofisticados. O valor obtido foi muito próximo do valor que consideramos. E então, o que seria essa resposta? Seria um resumo daqui, ó. Eratóstenes sabia que, até aqui embaixo, do consideramos atualmente. Se quiser fazer um desenho de novo, né? Tá aqui o desenho do experimento. Tá? Só um detalhe que não está aqui no texto, o Eratóstenes ele contratou uma pessoa, olha que curioso, ele contratou uma pessoa para andar de Alexandria até Ciene e contando os passos e para saber mais ou menos qual era a distância. Tá? Hoje a gente fala quilômetros, né? Mas naquela época ele mediu uma medida chamada estádios. Tá? Então essa pessoa foi andando e foi medindo quantos estádios tinha de distância de uma cidade até a outra. Para nós dá cerca de, se eu não me engano, é mais ou menos 500 quilômetros a distância de uma cidade a outra. Então ele mandou uma pessoa, contratou uma pessoa para andar mais ou menos esses 500 quilômetros medindo, né? Medindo essa distância para ele poder fazer o cálculo. Aí, sabendo a distância das duas cidades e a diferença das sombras, ele conseguiu calcular a circunferência inteira do planeta usando matemática, uma parte da matemática chamada trigonometria, e ele calculou o tamanho do planeta. Beleza? Então tá. A resposta dessa questão número 6 é essa partezinha final aqui da página 47. Vamos para a próxima. A questão 7 diz assim: na história da Terra, ocorreram diversas transformações até que ela chegasse ao estado atual.
O planeta continua se modificando ou está estável? Há alguma evidência disso? Bom, a gente sabe que o planeta ele não está estável, ele está se modificando e o que que nós vemos? Nós observamos os vulcões, os terremotos e a mudança nas placas tectônicas, né? Então essa seria a resposta. Ainda vemos vulcões, terremotos e alterações nas placas tectônicas. Beleza? Vamos para o número 8. O exercício 8 diz assim: a noção de extraterrestre, a palavra extraterrestre se refere a algo que vem de fora do planeta Terra. Então, extraterrestre, que vem de fora. É possível que algo que esteja no planeta seja extraterrestre? Existe algo na Terra que veio de fora? Essa é a pergunta. Em caso positivo, cite exemplos. Bom, nós temos o próprio livro diz que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, na página 45. Aqui, inclusive, a gente já respondeu uma questão sobre esse trecho aqui. Olha o que diz aqui no final, ó. Outra teoria diz que a água acumulada na superfície do planeta foi trazida por cometas e asteroides de gelo. Então, o que nós temos possivelmente de extraterrestre aqui no nosso planeta? Primeiro, alguma quantidade de rocha que veio de fora. E elas caíram, né? E formaram meteoritos. Beleza, a quantidade não é tão grande, mas nós temos rochas que vieram de fora. Mas nós temos também água que veio de fora. Cometas que caíram na Terra, e os cometas são montanhas de gelo e rocha, trouxeram então rochas e água de fora para cá. Beleza? Então essa é a resposta. Nós temos, por exemplo, água e rocha vindas de fora, vindas de asteroides e cometas, né? Que ajudaram a formar os oceanos, a água dos cometas, e alguma rocha, alguma quantidade de rocha vinda na forma de meteoritos. A questão 9, a última, diz assim: observe a tirinha e depois responda as questões. Essa tirinha é do Agar, o personagem Agar, feita pelo autor chamado Dick Browning. E ali nós temos o Agar com o filho dele. O filho dele é o Hamlet. E o Hamlet está dizendo assim: acho que o mundo é redondo. Aí o pai dele é mesmo? Aí eles olham em volta, olha só, olham em volta, ele fica numa dúvida aqui e diz: vou levar você ao oculista. Bom, aí se eu subir aqui, a pergunta é a seguinte: quais são as opiniões dos personagens da tirinha sobre a forma da Terra? Bom, dá para ver aqui, ó, a opinião do Hamlet, que é o filho, acho que o mundo é redondo. Então a resposta, você vai escrever aí, o filho, ou Hamlet, diz que a Terra é redonda. O pai, pelo que ele está dizendo aqui na última tirinha, vou levar você ao oculista, o pai acha que a Terra é plana. Ok? Então cada um tem uma opinião sobre o formato da Terra. Aí na letra B, se você fosse o garoto, quais argumentos usaria para convencer a outra personagem? A gente poderia usar os argumentos que nós vimos no livro. Nós podemos observar que determinadas regiões, numa mesma data, formam sombras diferentes, justamente porque a Terra é esférica, não é? Você tem a luz num ângulo num lugar e tem a luz no outro ângulo em outro lugar, como nós vimos lá o experimento de Eratóstenes. Ou então a gente pode falar sobre as constelações, que nós estando numa posição do planeta, a gente enxerga umas constelações e quem está em outro lugar do planeta enxerga outras constelações. A gente também poderia usar o argumento que nós vimos do barco indo embora no horizonte. O barco ele vai indo e ele vai sumindo e até ficar só a torre, porque ele vai fazendo a curva, né? O planeta é curvo e ele vai descendo e a gente vai enxergando só a torre no final. Isso mostra que a Terra é redonda, o barco vai virando, né? Fazendo a curva junto com o planeta. Beleza? É isso. Então a gente encerra essas respostas do 1 ao 9 e depois eu vou fazer mais uma leitura com vocês. No próximo vídeo eu vou fazer algumas leituras com vocês, tá? São 3 textos e a gente vai fazer uma discussão aqui no vídeo para começar um tema novo. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.